A sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Em nosso programa de hoje, você vai ver uma entrevista com o diretor de comunicação do Sintese, professor Hamilton Júnior, o Cine Resistência e atenção no quadro O Direito é Seu. O Dr. Hildon vai falar sobre um golpe que bandidos estão tentando aplicar para tirar o dinheiro de professores e professoras. Quer saber o que aconteceu? Então, não saia daí. TV Sintese está no ar. Sábado passado, dia 12, o nosso programa foi cobrir mais uma atividade de formação do Sintese. Dessa vez, o público-alvo foram os conselheiros do Fundeb, que vão representar o nosso sindicato na cadeira dedicada à representação do magistério. Professor Roberto, no final de fevereiro a gente estava aqui, nesse mesmo espaço, também com a formação dos conselheiros municipais de educação. E hoje nós estamos aqui com a formação dos conselheiros do Fundeb. Então explica pra gente qual que é a importância do Sintese, da representação dos professores, ter espaço dentro desses conselhos. Veja, os conselhos são espaços de controle social, né? São espaços onde nós podemos acompanhar a aplicação dos recursos, como eles estão sendo investidos na educação, nos mais diversos setores, tanto na questão da folha de pagamento, como na questão da qualidade do ensino, no transporte, na alimentação. Então, os conselhos são fundamentais e a nossa participação e esses encontros, eles têm o objetivo de empoderar os nossos conselheiros para que compreendam a legislação que trata da importância e de como deve se dar o controle social, para que eles possam atuar, de fato, como representante dos professores e fortaleça a luta dos professores no município. Então, tem também essa finalidade, ajudar no processo de negociação, de valorização dos professores na luta pela implementação do piso. E quem vai explicar para a gente o que é o Fundeb e a importância dele para a educação é o nosso companheiro Idelbrando Maia, companheiro aqui valoroso do Sintese, assessor político do nosso sindicato. Idelbrando, explica para o pessoal de casa o que é o Fundeb e qual a importância desse fundo para a valorização de professores e professoras. O Fundeb, ele é um fundo solidário que existe em cada estado brasileiro. Ele subvincula receitas de impostos, ele é formado por 20% dos impostos estaduais e federais, e ele é destinado ao financiamento da educação básica, mas particularmente a uma política de valorização dos professores e professoras, porque no mínimo 70% dos recursos do Fundeb devem ser destinados à folha de pagamentos profissionais da educação. O Fundeb foi criado em 2007, ele é oriundo do antigo Fundef, e em 2020 ele veio para a parte permanente da Constituição. E quando eu digo que ele está na parte permanente da Constituição, eu estou afirmando que o Fundeb será daqui para frente contínuo, que não vai ter nenhuma interrupção nessa lógica de financiamento da educação no Brasil. Logo, se ele é permanente, eu vinculo ele a uma outra lei, que é a Lei 11.638, que é também de 2007, de 2008, que essa lei dispõe sobre o piso salarial dos professores e professoras da educação básica. Então, o Fundeb, ele garante recursos para financiar uma política de valorização dos professores e professoras. Mas o Fundeb também garante recursos para financiar a escola pública, porque nós temos assistido no Brasil um processo de melhoria da qualidade do ensino. Basta ver os resultados do Enem, das provas de avaliação externa. Aqui mesmo em Sergipe, quando nós pesquisamos os dados do Censo Educacional, nós identificamos que os professores e professoras são altamente qualificados, atendem às exigências da legislação
enquanto formação para o exercício da docência, e isso está resultando na melhoria da qualidade do ensino. Para explicar um pouco para a gente sobre a função do conselheiro do Fundeb, está aqui comigo a professora Nara, que é conselheira do Fundeb na cidade dela, lá no sertão, em Nossa Senhora de Lourdes. Nara, o conselheiro do Fundeb, ele é um agente fiscalizador, não é isso? Sim, hoje o Conselho do Fundeb representa um dos órgãos mais importantes em relação ao controle e fiscalização dos recursos da educação. E nesse papel, várias entidades, né, que compõem o Conselho, nós temos a nossa representatividade, né, no Conselho Municipal, no Conselho do Fundeb, voltada para o nosso sindicato. E qual o papel, né, do professor nesse conselho? O professor tem um papel muito importante porque, além de contribuir, né, para o controle e fiscalização, ele é o agente principal. Ele conhece os problemas, ele sabe a situação de cada município. E com esse controle, a gente consegue agir diretamente, né, nos pontos mais estratégicos em relação à educação. Por isso que o nosso papel é de fundamental importância. E o conselheiro do Fundeb, a função dele não é unicamente fiscalizar contas. Vai muito mais além. O conselheiro do Fundeb, ele tem uma função muito importante em relação ao transporte escolar, no controle, né, da manutenção desse transporte escolar, um transporte de qualidade, né, na questão da manutenção das escolas, como as escolas funcionam, a qualidade, a estrutura física dessas escolas, né, como é que esse aluno está sendo tratado dentro dessa escola em relação à estrutura física, né, de qualidade, para que a gente possa ter um retorno, né, muito grande no sentido de construir uma educação de qualidade. Então, o Conselho do Fundeb hoje tem uma importância muito grande nesse papel, porque a partir dele, né, e as entidades que o representam, porque não só professores, nós temos representação de pais, alunos, sociedade civil, então esse conjunto faz com que a gente consiga construir uma educação de qualidade e que os recursos sejam usados de forma correta dentro, né, da função que é educação como construção, como processo de transformação. Vamos agora ao nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Boa tarde, doutor Hildon, tudo bem? Tudo bem, Luana. Mais ou menos, né, doutor Hildon? Porque eu fiquei sabendo aí de uma história que me deixou de queixo caído. O que está acontecendo? Estão usando a imagem dos advogados do Sintese para tentar tirar dinheiro dos professores? É isso? Pois é, Luana. Infelizmente isso aconteceu. Então conta pra gente essa história. Claro. Essa semana, o nosso colega do jurídico, Dr. Franklin, foi surpreendido por uma ligação de uma professora informando que estava prestes a fazer um depósito em uma conta para que depois ela pudesse receber um pagamento de um precatório esperado por ela há muitos anos. Os golpistas conseguem informações obtidas no site do Tribunal de Justiça de Sergipe sobre os valores em precatórios a serem recebidos por vocês, professores e professoras. Depois, eles enviam uma mensagem de texto para os seus celulares, usando a imagem e o nome do advogado Sintese que acompanhou vocês na ação. No texto, eles também informam o nome completo e o CPF de vocês. Dizem quem é o devedor da ação, podendo ser, nesse caso, o município ou o estado de Sergipe. E pedem para que vocês entrem em contato com o advogado Sintese. Nesse golpe, foi usado o nome Dr. Franklin. E usam um número de telefone que nem é do Sintese e muito menos do advogado. Nesse golpe, os bandidos informam estarem no banco e prestes a liberar o valor do precatório para vocês, e que precisam urgentemente de que vocês realizem um depósito antecipado em uma conta para que o valor do precatório seja liberado. Isso é mentira, isso é um golpe. Não existe necessidade de qualquer pagamento antecipado para a liberação de valores dos precatórios junto ao Tribunal de Justiça. Não caiam nesse golpe. Fiquem alertas e se por algum motivo vocês, professores e professoras, receberem qualquer mensagem em seus celulares informando que vocês têm o dinheiro a receberem de algum precatório ou até mesmo de qualquer ação judicial, antes de entrar em contato com o telefone enviado junto a essa mensagem, ligue para o Sintese para melhor esclarecimento, para não caírem nesse golpe. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Em cartaz no Cine Resistência de hoje, o documentário Chão de Fábrica. No escurinho do cinema,
chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. O filme Chão de Fábrica conta a história da luta dos trabalhadores brasileiros desde 1978 até os dias atuais, com enfoque no movimento sindical, naquilo que ficou conhecido como novo sindicalismo. Realiza um voo sobre a história do país, observando as políticas econômicas dos diferentes governos do período, de forma crítica, clara e bem-humorada, relacionando-as com a luta sindical. Chão de Fábrica é um filme sobre o trabalho e os trabalhadores do Brasil e um balanço sobre as alternativas atuais do movimento sindical. Quer assistir a esse belíssimo documentário? Então vá ao YouTube e coloque o nome do filme, Chão de Fábrica, e entenda melhor essa luta. No escurinho do cinema. Nosso entrevistado de hoje é o professor Hamilton Júnior, que também é diretor de comunicação do Sintese. Boa tarde, Hamilton, tudo bem? Boa tarde, Luana, tudo bem? Hamilton, vamos começar direto ao assunto. Paralisação dos professores da rede pública de Sergipe. Na próxima quarta-feira, dia 22 de março, professores e professoras da rede pública vão paralisar suas atividades, ou seja, não vai ter aula nas escolas da rede estadual e nas escolas das redes municipais no interior do estado. Então vamos contar, Hamilton, para o pessoal de casa, o que leva os professores e professoras da rede pública do nosso estado a cruzarem os braços no próximo dia 22. Veja bem, Luana, essa paralisação do dia 22, ela é nacionalmente. Todas as escolas públicas da rede estadual e das redes municipais em todo o Brasil aderiram a esse dia de paralisação. No caso nosso aqui em Sergipe, ela ganha um sentido duplo, porque ela tem o sentido nacional da paralisação, sim, com as pautas que são vigentes em relação à atualização do piso, valorização da carreira, valorização dos profissionais da educação, melhores condições de trabalho, melhoria também das condições de aprendizagem para os alunos. E no caso de Sergipe, como eu falei, tem uma questão dupla, que é a pauta nacional, essa a qual citada aqui, e tem também a questão que há um ano atrás, no dia 22 de março de 2022, nós tivemos na Alésia a aprovação da lei da degola, a lei da par de cal, aquela que fez com que a nossa regência de classe fosse incorporada ao vencimento básico, o congelamento do triênio e também o congelamento da GAT para os professores que trabalham em escolas de tempo integral. Então, para a gente tem um sentido duplo e amplamente divulgado e que a gente precisa estar nesse dia mobilizado e fazendo parte do ato para exigir também que as pautas nacionais sejam contempladas, mas também que a nossa pauta aqui estadual, através da lei que foi tirando todos os direitos nossos que tínhamos até o ano passado, sejam retomadas. Então a gente faz essa convocação aqui para os professoras e professores das redes públicas, municipais e estaduais, que no próximo dia 22, próxima quarta-feira, a partir das 8 horas, em frente ao Palácio de Despacho, nós temos um ato, é um dia de paralisação, sim, nacionalmente, e nesse dia nós estamos realizando em frente ao Palácio de Despacho, né? Aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju, no governo do estado, ali o palácio onde o governador Fábio Mitidieri faz o seu despacho, que a gente possa estar lá junto, cobrando do poder público, justamente que essas pautas nacionais, que nós não estamos fora, e que as pautas também estaduais sejam atendidas e que sejam ouvidas, e acima de tudo, que a gente possa ter uma educação que valorize não só o professor, mas também a escola pública de forma geral. Então, dia 22, às 8 horas, em frente ao Palácio de Despacho. Muito bem. Vamos lá, professores e professoras, vamos à luta. Falando em pautas nacionais, vamos falar uma pauta que está, neste momento, nacionalmente aí acontecendo, que é a questão do novo ensino médio. Na última quarta-feira, dia 15, estudantes e defensores do direito à educação de todo o país realizaram atos pela revogação do novo ensino médio, Lei 13.415, de 2017. Além dos estudantes, trabalhadores da educação, ativistas de entidades educacionais, sindicatos, associações científicas e grupos de pesquisa protestaram contra o retrocesso educacional que é o novo ensino médio. Professor Hamilton, atualize o pessoal de casa sobre esse assunto. Veja, Luana,
É importante dizer que, como você muito bem frisou aí, em 2017 houve uma reforma do ensino médio, mas uma reforma que realmente veio trazer muito mais malefícios do que benefícios, principalmente para os estudantes. Hoje, na prática, o que acontece com o ensino médio? O ensino médio hoje tem disciplinas que foram retiradas da sua grade. Sim. Disciplinas que, exemplo, no primeiro ano do ensino médio está completa para o aluno. No segundo ano do ensino médio, algumas dessas disciplinas não estão à disposição do aluno para que ele possa justamente aprender. E assim por diante. No terceiro ano, voltam essas disciplinas. Outras disciplinas foram colocadas com a carga horária reduzida, principalmente da área de humanas. Por exemplo, professor, em determinado período, o menino não pega, o adolescente ele não vai pegar aí história durante o ano todo, é isso? Exato, exato. Tem disciplinas que, dependendo da grade que foi montada com essa reforma do ensino médio, o aluno passa 1 ano e meio sem ver matemática, sem ver história, sem ver sociologia, sem ver filosofia. E aí toda a sua vida de aprendizagem, todo o seu ciclo de aprendizagem, justamente até para as provas do Enem, para concorrer ao vestibular, está totalmente prejudicado. Porque o Enem continua cobrando. O Enem continua. E um agravante nisso, as escolas particulares, elas não mudaram a sua grade por conta da reforma do ensino médio. Elas acrescentaram aquilo que é conveniente ao seu contexto. Elas acrescentaram aquilo que a reforma do ensino médio trouxe para que elas pudessem colocar. A escola pública não, as redes públicas não. Professor, não podemos deixar de tratar aqui uma questão também muito importante, valorização. E aí quando a gente fala valorização para os professores e professoras, a gente está dizendo aí principalmente sobre garantir o que assegura a lei do piso salarial, né, que é a atualização anual desse piso para professores e professoras e também assegurar a carreira do magistério. Então, nesse sentido, você acredita que os professores de Sergipe são valorizados? Conta pra gente aqui um pouco como é que tem sido essa luta pela atualização do piso, pela manutenção da carreira, sobretudo na rede estadual. Importante, Luana, esse ponto, porque quando nós falamos de atualização do piso, a gente não fala só de um índice inflacionário que é dado ao professor e à professora. A gente fala de uma valorização na carreira profissional do professor e da professora. E aqui em Sergipe isso está destruído há um bom tempo. Porque o que acontece hoje em dia? Hoje, um professor que tenha feito uma qualificação como doutorado, ele tem o mesmo vencimento base de um professor que está hoje iniciando na carreira. Outro tipo de valorização também que foi destruída na nossa carreira, na carreira estadual, foi a questão por tempo de serviço. Sim. Nós, a cada 3 anos, tínhamos, até o ano passado, até 2021, melhor dizendo, nós tínhamos a valorização por tempo de serviço. A cada 3 anos, o professor da rede estadual faz uma mudança de letra e tem uma valorização salarial por essa mudança de letra. Há um ano atrás, na lei da degola, de 22 de março de 2022, foi feita a lei que incorporou a nossa regência e que congelou essa valorização por tempo de serviço. Então, hoje não importa você completar triênio, que é a cada 3 anos, há a mudança de letra simplesmente para a questão da aposentadoria, mas a valorização por esse tempo de serviço também não há. E tem a atualização do piso, que você falou muito bem, que é lei federal, que deve acontecer anualmente, é uma atualização automática, deveria ser, e que na rede estadual a gente não vem tendo essa atualização há um bom tempo também. Professor Hamilton, muito obrigada pela sua presença aqui no TV Sintese e aproveitando o gancho do professor Hamilton, deixar um recado para o governador do estado, para os prefeitos e prefeitas de Sergipe. Sem valorização da educação e do professor, Sergipe não tem futuro. A você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor.